Oi, pessoal, estamos aqui hoje, Deia e eu, para falar um pouquinho sobre nós. Nós queríamos trazer aqui um pouquinho quem é a Lilian, quem é a Deia, além da médica, além da nutricionista, um pouquinho das nossas histórias de vida, de uma forma resumida, porque É tem muita muita coisa. história. É. Não vamos falar idade, mas tem muita história. Então, hoje é esse compartilhar que a gente quer fazer com vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de quem está aqui trazendo conhecimento, experiências e trocas com vocês. Então, Deia, me conta quem é a Deia? Quem é a Andreia? A Andréia Keila, sou do Amazonas, eu sou de Manaus, capital, né? Cresci lá e cresci num local que a gente chama lá de palafitas. Cresci numa palafita do Igarapé de Manaus. E palafitas são casas de madeiras que são construídas em cima dos igarapés, né? Então, toda a minha adolescência foi lá, né? Sou filha de um pedreiro, sou filha de uma porteira de escola, seu Zezinho e a dona Célia, que são meu orgulho, os dois. Então, eles, mesmo estando num local com toda a vulnerabilidade social, eles tiveram, sabe, a sapiência de me colocar para estudar, desde sempre. Então, o meu pai, apesar de não ter podido estudar, e nem minha mãe, eles encontraram uma maneira para que eu pudesse estudar, né? Que Então, legal. desde muito cedo, lá em Manaus eles davam bolsas de estudos para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eles conseguiram que eu estudasse numa escola particular, desde pequenininha. Então, desde pequenininha, eu questionava, apesar de eu ter 5, 6 anos, eu questionava por que que eu morava numa palafitas e os meus coleguinhas da minha escola, os pais iam buscar de carro. Então eu questionava essas coisas. Então eu cresci vivendo duas situações sociais completamente diferentes. Uma que eu via na minha casa e uma que eu via na minha escola. E com o decorrer do tempo, a minha mãe conseguiu uma vaga como porteira num colégio, que é conhecido no Brasil todo. E ela só tomou essa decisão para que eu pudesse estudar. E desde então eu estudei até o meu terceiro ano, né, nessa escola, como bolsista, sendo conhecida como a filha da porteira, né, que isso hoje seria muito bullying, né? Acho que eu passei por muito bullying, e eu nem sabia, Sim. porque eu tinha que realmente estudar. Então, o que que eu coloquei na minha cabeça? A minha mãe é a porteira da escola para eu poder estudar. E o meu pai, ele, quando era nas férias, ele ia consertar a escola, pintar a escola, ajeitar as carteiras, o cimento, enfim, ele ia fazer a reconstrução da escola para que eu pudesse estudar. Então, eu, na minha adolescência, isso ainda me toca muito Veremos. porque eu vejo a força que os meus pais tiveram, né? Então, não é obrigada. É algo que me toca muito, porque não é aonde você está, mas sim o que você pode dar para os seus filhos. E eles deram o que eles tinham de mais caro, né? A força de trabalho deles para que eu pudesse estudar. E assim terminei meu ensino médio, passei numa faculdade federal para filosofia, depois passei numa faculdade estadual, na Universidade Estadual do Amazonas, para medicina, e com toda a dificuldade. Sim. Porque fiz medicina, fiz filosofia enquanto eu tentava vestibular para medicina. Gente, eu demorei 5 anos para passar para medicina, viu? Não foi fácil. Que é faculdade pública, né? Porque eu só tinha dois caminhos. Eu olhava assim para mim e dizia: lá no Amazonas tinham três grandes universidades, uma estadual, uma federal e uma particular, que tinha medicina. Na época, medicina era aproximadamente R$ 12.000, né? R$ 12.000. Era impossível. Então eu olhava aquilo e dizia assim: não, eu nunca vou ser médica. Ou eu entendo que eu tenho que sentar e estudar, ou essa possibilidade nunca chegará. E foi o que eu fiz. E durante 5 anos eu sentei, literalmente, meu bumbum e estudei muito para entrar na faculdade. E durante a faculdade, eu digo assim que eu me formei, eu não tive um livro,
Para não dizer que eu não tive um livro, acho que minha mãe, com muito esforço, comprou um atlas para eu poder estudar anatomia, né? E virei monitora de anatomia. Então, assim, durante a faculdade foi extremamente difícil você fazer medicina, sem às vezes você não ter dinheiro para você tirar cópia dos livros, porque livros eu não podia ter. Então, às vezes, nem para tirar cópia eu tinha. Então, isso foi muito difícil, porque você vê a facilidade que os outros colegas têm e você tem que respirar fundo, né? A questão, você é mulher e questão de roupas, você não tem a roupa, você não tem um livro. Enquanto você vê seus colegas saindo de carro, você está esperando o ônibus e às vezes você não tem o dinheiro do ônibus, você tem que voltar a pé. Então, assim, foram anos extremamente desafiadores, sabe? Mas eu me orgulho muito, muito, Lili, porque eu digo que não é o local da onde você nasceu que vai ditar quem você é e aonde você vai chegar. Sim. Isso é algo que você tem que se apropriar. Não é um local que nunca vai dizer quem você é. Eu sempre brincava assim, eu cresci no meio de um beco, a gente chamava lá de um beco, né? Eu cresci no meio das palafitas, no meio da prostituição, no meio do tráfico de droga, porque eu cresci vendo tudo isso. Eu sei o que é uma comunidade. Eu não sei o que é uma comunidade de ouvir falar. Eu sei o que é uma comunidade de viver lá, de crescer lá e saber toda a vulnerabilidade que uma comunidade passa. E com isso eu escolhi a especialidade médica, medicina de família e comunidade, que é justamente a especialidade médica que trabalha dentro das comunidades do Brasil. E eu me orgulho muito disso, né? Por isso que eu defendo muito o SUS. Porque eu sei que faz toda a diferença na vida, Sim. porque fez diferença na minha vida e na vida da minha família. Porque nós sempre estivemos no SUS e sempre fomos muito bem tratados, né? Então, essa é a Andrea Keila. Hoje é uma mulher que um dia foi uma menina que cresceu no Beco Juricaba com um sonho de ser médica, em que quando olhava para fora, dizia assim, nunca vai ser possível. E as outras pessoas falavam isso para mim. Mas quando eu olhava para dentro de mim, eu dizia assim, eu vou conseguir. Deus está comigo, minha família está comigo e eu sei que eu vou chegar lá. E hoje eu cheguei e sou muito grata a Deus por isso. Que linda ideia! Obrigada por compartilhar essa história. Eu não conhecia, não é só para o público de casa, eu não conhecia a história linda. E é uma história de superação, é mostrar o quão forte você é e o quanto a gente pode conquistar o que a gente quer, o que a gente almeja, o que a gente escolhe, desde que a gente olhe para aquilo com amor, com ação e vai para cima. Obrigada por estar no mundo hoje, obrigada por não ter desistido, né, por ter seguido isso e hoje ser essa médica que pode trazer pra gente tanto conteúdo e com certeza ajudar tantas vidas dentro da sua profissão e além da sua profissão. Obrigada, Lili. E agora? E a Lili? Quem é a Lili? Eu tive, olha, caiu um cisco aqui enquanto eu tava falando, agora tomara que não caiam outros. Vamos lá, quem é a Lili, né? Eu sou uma menina de uma mãe mineira, faxineira, trabalhou a vida inteira fazendo faxina e tenho muito orgulho disso, porque eu penso que independente do que a gente faz, a gente precisa dar o nosso melhor. Então, ser o melhor naquilo que eu faço, independente se eu manobro carro, se eu sou CEO de uma empresa, se eu sirvo café ou se eu sou faxineira, quando a gente dá o melhor naquilo que a gente faz, aí a gente transforma a nossa vida e, consequentemente, as vidas e o mundo. Então, minha mãe era uma grande faxineira, né? Meu pai era um entregador, falo era porque se aposentaram, né? E meu pai era um entregador de jornal, pernambucano, minha mãe mineira, nasci numa Coab, numa comunidade também. Nossa. Você foi contando a sua história e a minha, eu fui me vendo em alguns trechos. Sou a filha mais velha de 3 irmãs, então somos em 3, eu sou a primogênita, a primeira. Nasci num lar de muito amor, né? Então sempre teve muito amor, muita cumplicidade em família, mas muita dificuldade financeira. Então eu me lembro que quando eu era pequena, às vezes eu queria uma boneca, eu queria um brinquedo que eu via meus amiguinhos
com um brinquedo, com alguma coisa às vezes da moda, e meus pais não podiam me dar. E por ser a mais velha e de alguma forma ter uma responsabilidade ali de cuidar das mais novas, porque eles precisavam sair para trabalhar, isso eu pensava assim, não vou pedir. Porque eu sei que se eu pedir, uma criança, né? Eu sei que se eu pedir, eles não podem me dar. E aí eu vou me sentir mal com isso, né? Eu vou falar assim, não, eles não podem me dar, eles vão ficar preocupados de não poder dar. Então, foi essa a minha infância. Uma infância onde eu quis muita coisa, mas tive pouca coisa, materialmente falando. A essência, que é o amor, que é aquela união de família, isso não faltou. Né? Então, o amor de pai, o amor de mãe, o amor das irmãs, e eu digo, isso é um grande alicerce para que a gente cresça. O meio também cresci também ali vendo drogas, né? A prostituição não estava tão perto, mas ali tinham muitos convites. Eram Sim. convites o tempo inteiro. Mas daí era tão interessante que era como se eu tivesse algo dentro de mim que falava assim: vai, vai, só vai, você vai conseguir, vai, né? Então eu tinha uma força, eu tinha uma essência interna, era como se eu escutasse a minha alma me falando: segue, isso é uma parte da sua vida. Uhum. Então foi num meio muito, eu diria, difícil financeiramente, mas com muito amor que eu cresci, estudei em escola pública a vida toda, até que comecei a trabalhar com 15 anos, e aí com meus 15 anos eu tinha um dinheiro para poder comprar as minhas coisas sem precisar pedir. Meus pais sempre me deram, nunca me faltou o que eles podiam dar, né? Uhum. E eu evitava pedir exatamente porque eu conhecia a situação. Então, com os 15 anos, eu fui trabalhar, foi meu primeiro emprego, e aí eu comecei a fazer um segundo colegial técnico particular. E aí eu lembro que na época eu ganhava R$ 150, e aí naquela época era muito dinheiro, cento e cinquenta Uhum. reais, não estou dizendo que hoje não é, mas em comparação era muito mais do que é hoje. E eu pagava 139 na escola, Um curso no curso técnico. técnico. Então eu fiz um curso técnico em contabilidade na época. E foi assim, o curso de 1 ano e meio, 2 anos, foram 2 anos, que foi na época segundo colegial, terceiro colegial técnico, eu ganhava e pagava, e meus pais me ajudavam, me apoiavam com subsídio para a condução. Tive a chance de fazer a minha faculdade, porque aí eu consegui um outro emprego e as coisas foram mudando de figura financeiramente, e aí eu fiz uma primeira faculdade, minha primeira faculdade foi em secretariado executivo trilingue, é daí que vem o idioma inglês, espanhol. Com essa faculdade eu entrei para uma multinacional alemã, e daí eu tive a chance de morar fora, 1 ano e meio na Alemanha, a trabalho dessa empresa, e ali eu pude aprender o idioma alemão, e para mim isso era assim, inimaginável. Quando eu olhava aquela criança, não sei, de 7 anos, né, que aí já tem um estado de consciência mais real, Apurado, né? eu falava, impossível. Eu via as pessoas viajando e falava, não, como? Então, é possível. Depois que eu entrei nessa empresa, comecei a fazer algumas atividades, né? Entrei dentro de uma sociedade, então tenho um estúdio de personal trainers dentro de uma sociedade. Foi meu primeiro empreender na vida e é fantástico, né? É uma grandiosa experiência, e tudo isso são fatores que eu quero trazer para mostrar assim: É possível. acredite em você, né? Acredite em você, é possível. Onde você nasceu, isso não te realmente isso não te define, porque às vezes a gente tem um preconceito da localidade que nasce, da situação que nasce com: "Ah, não vai ser possível". É possível. Hoje eu estou na minha terceira graduação, então eu me formei em nutrição, depois que eu entrei nessa sociedade, comecei a trabalhar muito de perto com a prevenção, né, a Aham. promoção de saúde através da atividade física, conheci a nutrição, me apaixonei, percebi que é paixão, sabe? É algo propósito, é algo profundo. E é isso que eu venho trazendo hoje, a nutrição na prática agora, depois de formada, Aham. com as minhas especializações, e estou estudando ontopsicologia, então é meu terceiro bacharelado, porque eu acredito muito nessa junção de comportamento, psicoemocional, toda essa parte junto com a alimentação, junto com a atividade física, e é isso que eu traduzo até no meu slogan pessoal, que é nutrição e estilo de vida consciente. Boa. E Lili,
para a mulher que está vendo você, para a menina que está vendo você, para adolescente que está vendo você, nos dê, fale para elas um recado da Lili, se direcionando para essa mulher, para essa mãe que às vezes acha que eu não tenho condições de cuidar da minha filha, ou essa adolescente que está vendo tantas dificuldades que ela está passando e acha que ela não vai conseguir. Qual o recado que você tem para ela? Meninas, mulheres, feminino, o meu recado para vocês é baseado até na minha própria experiência pessoal. Acredite em vocês, vocês conseguem. Nós somos muito mais capazes do que a gente pode imaginar. A vida, ela é bela e o amor é o alicerce para tudo na vida. Então, se você não tem hoje uma condição financeira, às vezes, de dar o que você gostaria de dar para os seus filhos, dê amor, dê um apoio, um suporte humanitário. Isso vai fazer com que, com o tempo, as coisas vai se encaixando e ele vai chegar, ela vai chegar onde ela quer chegar. Não é necessariamente onde você, mãe, quer que ela chegue, mas onde ela vai chegar. Eu queria fechar aqui, esse é meu recado para vocês, eu queria fechar dizendo, eu perdi meu pai, aquele pai que era... agora é difícil. Aquele pai que... que me ensinou tanto desde nova. Aquele pai que me deu muito amor, que não tinha financeiro para me dar, mas me deu algo que é muito mais valioso, eu diria, do que o financeiro, que é algo que a gente carrega para a vida toda. O financeiro acaba se você não souber cuidar dele, mas o amor não. Então tem 9 meses que eu perdi meu pai, e mesmo assim eu digo, é possível, mesmo com toda a dor do luto, com toda a dor da separação física, confiem em vocês, independente do que vocês estejam passando. Perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu o filho. Não é simples, não é fácil, é desafiador, mas é possível. Obrigada, Lili. Muito obrigada. E para nós terminarmos, aconteceu uma situação dentro da faculdade que eu levo como lema para minha vida. Eu lembro que eu era estagiária com uma equipe de cirurgião vasculares, que era a nossa bolsa de estudo, e com esse dinheiro eu consegui me formar. Né? E uma vez eu cheguei atrasada no centro cirúrgico para cirurgia, porque eu pegava ônibus, então o ônibus não passou. Aí quando ele choveu muito e eu estava toda vestidinha de branco, e eu tomei um banho, eu cheguei toda molhada, suja de lama, né? E os cirurgiões lá me esperando, e tinha alguns colegas meus também próximos, e eu tava numa situação assim, com uma mochila enorme que eu carregava. E eu lembro que ele falou que começou a brigar comigo, né? Você chegou agora? E eu estava passando também por vários desafios dentro da minha casa, e eu comecei a chorar muito. Eu desabei na frente dele, porque eu vi os colegas rindo de mim. Aquela cena eu nunca esqueço. E quando ele viu que realmente os outros colegas estavam rindo de mim, ele me chamou no canto. Professor Fernando, nunca esqueço, senhor. Ele me chamou no canto e falou bem assim, disse, Andréia, tem 2 pessoas na vida que chegam nesse mundo. Tem um tipo de pessoa que quando chega nesse mundo, o dono aqui desse universo, ele chega, abre a porta para ela e diz assim, seja bem-vindo para a vida. Ande e entre nesse caminho cheio de ouro e perfeito. E essa pessoa, ela entra sorrindo na vida. Esse é um tipo. Existe um outro tipo de pessoas que quando elas chegam nesse mundo, elas veem esse ser que está na porta, só que a porta não está aberta. A porta ela está fechada. Além dela estar fechada, uma porta de ferro, ainda colocaram mais algemas nessa porta, e além das algemas, está cheio de cadeado. Ele assim, você é essa pessoa. Quando você veio para esse mundo, a vida te recebeu assim. Então, você tem 2 caminhos.
Ou você ficar olhando e chorando para essa porta fechada, ou você encontrar um meio de abrir essa porta. Então, eu quero que você levante a sua cabeça e você vai encontrar uma forma de abrir essa porta. Se você não tiver um machado, pegue uma faca. Se você não tiver uma faca, vá com a sua mão. Mas abra esse cadeado, soque a porta, chute a porta até ela abrir. E você vai entrar e vai caminhar por essa rua. Você entendeu? Então vá, troque sua roupa e vamos trabalhar. Então eu digo isso pra você. A partir de então, eu nunca mais chorei. Nunca mais chorei. Pra mim, foi muito impactante quando ele me contou nessa metáfora. Mas sou muito grata a ele. Sim. Porque todas as vezes que eu passava por grandes desafios, eu lembrava da porta. Eu disse assim, não importa, mas eu vou conseguir abrir essa porta. Então, se você é uma pessoa que, como eu, que como a Lili, tivemos essa porta quando nós chegamos nesse planeta, você também pode conseguir. Seja qual desafio que você esteja passando, você é capaz sim. Olhe para dentro da sua alma, olhe dentro do seu ser. Você é capaz sim de abrir essa porta. Creia, tenha fé que você vai conseguir. Eu consegui, a Lili conseguiu. E tem tantas outras histórias de mulheres incríveis que também conseguiram. Então você é capaz. Nunca esqueça do grande filósofo, o professor Fernando, que fez toda a diferença na minha vida. E hoje sou muito feliz. Ainda existem várias outras histórias que a gente poderia conversar aqui com você. Mas que fique no seu coração. Se a Lili que veio lá da Coab, eu que vim lá da comunidade do Amazonas, nós chegamos aqui, você também pode. Sabe por quê? Porque você pode ser inteiramente o que você sonhar. Porque aqui, nesse mundo, eu, a Lili e você podemos fazer toda a diferença. Muito obrigada. Obrigada, Deia. Obrigada. Obrigada.